com o Francisco para falarmos de um tema que já foi aqui abordado, ou tem sido recentemente abordado, que tem a ver com as superioridades numéricas neste campeonato, nesta Primeira Liga, em que o Futebol Clube Porto, para não ser muito diferente daquilo que é habitual, Francisco, não está no topo dos beneficiados neste assunto. Pois, decorridas 27 jogos, portanto, todas as equipas com 27 jogos disputados, e o Paço Ferreira e o Farense já com um bocadinho do 28º, ou metade do 28º, já cumprido, o Futebol Clube Porto ainda não beneficiou de um único minuto de superioridade numérica nos jogos, que é um cenário que não é muito comum. Estamos a falar de uma equipa que é a equipa campeã nacional, também vencedora da taça, que joga o ataque, que pressiona muito os adversários. Em 27 jogos seria normal que tivesse havido uma ou outra entrada que, até pela acumulação das faltas, pelas faltas sucessivas, tivesse havido lances que justificassem a expulsão. E a verdade é que houve. A verdade é que houve até várias vezes. Só que também a verdade é que nunca até hoje o Futebol Clube Porto teve um minuto que fosse de superioridade numérica nos tais 27 jogos que cada equipa já disputou no campeonato. É um cenário que não tem paralelo nos nossos principais adversários, o Sporting, o Benfica e o Sporting de Braga, portanto as 4 equipas que lutam pelo título e que lutam pelas primeiras posições. Todas as outras equipas já beneficiaram, o Benfica, no caso do Benfica, muito até, não é? Muito, particularmente nestas últimas jornadas. E o Futebol Clube Porto, o Paços de Ferreira e o Santa Clara são as únicas equipas que ainda não tiveram um minuto que fosse de superioridade numérica. Mas isto é tão mais surpreendente quando nós recordamos, por exemplo, o célebre jogo de Futebol Clube Porto-Benfica no Estádio do Dragão, em que o que vimos foi uma sucessão anormal de faltas graves, duras, a ultrapassar a normal agressividade, cometidas por 2 ou 3 jogadores do Benfica, essencialmente por 2 ou 3 jogadores do Benfica, o Pizzi, o Nuno Tavares, e que não foram devidamente sancionadas pelo árbitro. E esse jogo teve a suprema ironia de acabar o Futebol Clube Porto por jogar em inferioridade numérica por causa da expulsão correta do nosso jogador Taremi. Mas isso, se esse jogo fosse um único caso, um único exemplo, dizíamos, pronto, foi uma noite má naquele dia daquele senhor árbitro, mas com certeza que é um caso sem exemplo. Não, mas isso aconteceu. Lembra-se daquela entrada do Kalila com cartão amarelo no Jamor, no jogo com o Belenenses. O Kalila já tinha cartão amarelo. Tem uma entrada estamos a ver agora neste momento duríssima, que até poderia ser sancionada com cartão vermelho direto, mas não foi sancionada de forma alguma, mantendo o Belenenses a jogar com usos. Nesse mesmo jogo, não vamos voltar a essa discussão, mas a situação do Nanu, portanto, há um sem número de jogos. Lembro-me do jogo para o campeonato em Braga, também com muitas entradas dos jogadores do Braga, particularmente do David Carmo, que não foram também sancionados. Portanto, há muitos lances ao longo deste campeonato e ainda não há muito tempo nós víamos o choradinho de um dos nossos concorrentes porque não tinha tido grandes penalidades assinaladas a seu favor. Mas hoje em dia já tem. Até duvidosa, mas já tem. O Futebol Clube Porto continua sem nunca ter um adversário expulso por cartão vermelho direto ou por cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos, apesar de assumir normalmente as despesas do jogo, apesar de pressionar, apesar de sofrer mais faltas, apesar de os seus jogadores serem vítimas, muitas vezes, de entradas muito à margem das leis. E isso, naturalmente, que preocupa. Depois, há um outro pormenor que não posso deixar aqui também de destacar. Ainda a semana passada, o Jornal A Bola trazia uma peça precisamente sobre a inferioridade e a superioridade numérica de cada equipa. E conseguia a proeza
de contar, no caso do Futebol Clube Porto, fazer contas absolutamente surrealistas. Por exemplo, contava que a expulsão do Raul, do Sporting de Braga, após ser substituído aqui no jogo, no Dragão, na primeira jornada, em que ele viu o cartão amarelo já depois, o cartão vermelho já depois de ser substituído, portanto o Futebol Porto não beneficiou de nenhuma vantagem numérica, contavam-na como tal. E chegavam até a contar uma expulsão de um jogador do Porto como se fosse em benefício do Futebol Porto. Portanto, uma coisa sem pés na cabeça que só mostra também como aquelas coisas são feitas sempre para que o Futebol Porto fique mal na fotografia e até se consegue adulterar simples adições e subtrações.